Mergulhador presente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Qualquer Ajuda Não Ajuda. Um podcast que se propõe a sair da borda e mergulhar com profundidade nos sofrimentos extremos. Eu sou o Átila Montenegro, psicólogo e seu co-host, e estou aqui com a professora doutora Tiziana Paiva, a nossa Tice, que é uma das maiores especialistas no Brasil quando se trata de sofrimentos extremos. E hoje a gente vai estar falando sobre o sofrimento extremo nessa geração de adolescentes. Geração atual, que tem sido notícia, infelizmente. Bem recentemente, não sei quando você está vendo esse podcast, mas de ataques em escolas. Mas eu acho que avançando disso, esse não vai ser o tema central, mas de pensar que atravessa esse adolescente, né? Afinal, nós temos hoje uma faixa etária bem preocupante para a demanda de suicídio, né? Essa faixa etária de 10 a 19 anos, que teve um crescente aí de 24% nos últimos anos aqui no Brasil, de mortes por suicídio. Então, por um lado, violência, por um lado, suicídio, autolesão, enfim, todos esses fenômenos estão expressando algo. E a gente vai tentar conversar e refletir sobre isso hoje aqui. E a pergunta de partida, Tice? Uma pergunta bem fechada, né? Sendo irônico, assim, o que está acontecendo com essa geração? Sim. Né? Eu, inclusive, a gente estava até conversando sobre isso, né? Me incomoda muito alguns comentários, né? As pessoas têm muitas opiniões sobre isso e eu acho que o adolescente, por ainda não ser adulto, parece que a gente se dá o direito também de falar muito sobre o que eles são e defini-los, né? Mais do que escutá-los. E aí, muito essa coisa dessa geração mimimi, geração fraca, que eu particularmente vejo muito que antigamente a gente apanhava, e quando eu falo apanhar no sentido né, total da palavra, né, levava bancada, aquela educação bem rígida em todos os sentidos, e a gente naturalizava, achava que era isso mesmo a vida e isso tá me formando o meu caráter, né? E parece que hoje já não é assim, né? A gente está em outros momentos, em outros tempos, e parece que o adolescente ele já não permite mais isso, ele já luta mais contra isso, então a gente vê, né, esses confrontos, né, e conflitos, e ao mesmo tempo também parece que ele sofre, é impactado, né, de uma maneira que está trazendo esse aumento, acarretando esse aumento dos números, né, de suicídio, de violência. E aí alguém que nos escuta apressadamente conclui assim, tá vendo? É para voltar a bater. É para voltar a meter a mão quando fizer algo errado. Nós perdemos a mão desses garotos e que estão fazendo tudo. E aí não é por aí. Nós temos... Acho que a chamada para a gente iniciar esse bate-papo aqui é complexidade. Então, mergulhador, você esteja disposto a mergulhar, porque não teremos explicações simplistas, não teremos explicações fáceis. Vai dizer assim, é só bater no seu filho, meu amigo, que você vai resolver todos os problemas. Não, porque gerações e gerações anteriores não havia ausência de sofrimento e de problemas, né? Devido a esse ponto. Ou seja, acho que nós não somos historiadores, nem sociólogos, nem antropólogos aqui. Então, nós estamos realmente fazendo... talvez uma tentativa de alguns elementos que a gente está observando, mesmo não estando escutando o próprio jovem, né? Não diretamente, mas enquanto profissionais, talvez, que estejam junto com alguns jovens e conseguem perceber um pouco dessa conjuntura, né? Do que a gente vive a partir das mídias, a partir dessa velocidade, dessa mudança das relações, depois, né, da era da internet, da era da informação aí. Então, acho que é uma tentativa de fazermos uma compreensão. E qualquer compreensão, reforço, precisa ter o pezinho ali na complexidade. Eu acho que é isso é muito complexo, né? Porque eu acho que se a gente focar em cada aspecto específico, existe uma série de questões que estão acontecendo que está motivando, né, o sofrimento ou o tipo de violência, né, contra si ou contra ali a comunidade ali que ele está vivendo. Então, acho que se a gente olhar para o desenvolvimento cerebral, para o sono, para a estrutura de ensino, né, para hoje o aumento mesmo das telas, da informação. Então, para onde a gente olhar, existe uma complexidade
E não dá para se definir só que, eu vejo assim, né? Eu vejo alguns comentários em redes sociais. Tem que olhar o que eles estão levando dentro da mochila, como se isso fosse, né? É só Né, e eu parar o vi videogame, né? Coisa eu do vi essa semana que nos Estados Unidos as mochilas serão, em alguns estados, revistar. transparentes, de plástico transparente. Olha. Depois deles terem, né, colocado tudo de segurança armada, de detector de metal nas escolas, né, agora eles querem, e não resolveu, né, ou seja, aumentar a vigilância, já tem estudos, tá? A vigilância armada não resolve o problema dos atentados nas escolas. Ponto. Né, que os Estados Unidos, na prática, aí, que gastaram bilhões de dólares e não resolveu. E para a gente não ficar no achismo, Tícia, assim, o que tem saído de pesquisas, né, do que é real, do que não é, do que é mito, do que não é ultimamente, assim, sobre os adolescentes? Eu acho que assim, um primeiro ponto que a gente precisa abrir aqui, antes de entrar, né, tocou um pouco nas coisas dos atentados, mas eu queria voltar um pouco para a gente fazer um panorama, tá? Dentro do tempo limite, né, do limite de tempo que a gente tem, mas tentar trazer um panorama a respeito do que é ser um adolescente hoje. Tentar a gente fazer um esforço empático para perceber isso. Né? Nós vivemos um momento, acredito que ali, década de 90 especialmente, né, com a popularização da coisa da internet e tal, né? Bons autores para se estudar sobre isso são os autores da pós-modernidade, né? Que vão trazer exatamente uma nova perspectiva de uma relação com a verdade, de uma relação com o outro, de uma relação com a ciência, de uma relação com crenças que muitas vezes eram sólidas e que se tornou, né, gelatinosas. Então, tem ali, desde o final, enfim, alinhavando, né? Desde o final da queda, do fim da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, enfim, uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de perspectiva de muitas narrativas, aquilo que era muito sólido tornou-se muito mais começou a ser questionado. Né? Aquilo que era tradição, aquilo que era religião, aquilo que era o Estado, né? E tomando uma grande proporção com o advento, aí, com a vinda aí da questão da internet. Por quê? Porque é como se a gente, hoje, no nosso celular, a gente tem a ideia que tem um acesso a tudo e um acesso à verdade. Né? E o ponto não tem a verdade, tem as verdades de cada um de nós. Né? Não sei se você lembra, Átila, você que é um pouquinho mais novo que eu, mas antigamente, né, quando saía no jornal, por exemplo, que ovo faz mal. Pronto, todas as pessoas liam o jornal e passavam a não comer ovo. Né? Assim, era desse jeito. Né? E hoje, se você jogar no Google, né, ovo faz mal, faz bem, faz não sei o quê, você vai encontrar, sei lá, 300 mil portais e opiniões sobre isso. O que isso é o ponto? Né? É que eu preciso escolher se eu vou comer o ovo ou não. Eu preciso tomar decisões. Só que eu sou bombardeado com uma pluralidade de possibilidades. Né? Essa coisa da nossa vida hoje, assim. Será que quero ter um carro? Não, mas tem a vida minimalista. Não, mas eu não vou comer carne, tem os veganos. Não, mas tem um estudo dizendo aqui que não comer carne acaba com problema neurológico. Não, mas tem um outro dizendo... Entende, assim? Ou seja, a forma como vamos viver está perpassada de muitas possibilidades, de muitas escolhas. E se nós temos muitas escolhas, nós temos que escolher. Fatalmente, a gente vai ter que escolher. E escolher pressupõe o quê? Angústia. Vai angustiar. Porque se eu escolho isso, se eu escolher essa roupa para vir hoje aqui, eu desescolhi, né? Você tantas viveu o luto outras de tudo que você não escolheu. que eu não escolhi. E vem um questionamento. Será que eu estou adequada? Será que isso me faz sentido? Será que, né? Então, qualquer escolha vai pressupor isso, né? Então, de alguma forma, nós temos hoje, com a coisa da internet,
extravasamento, né? Um bombardeamento, talvez é a palavra melhor, de possibilidades, né? Então, vivemos, e aí possibilidades perpassadas pelo mundo de imagem, né? De estímulo mesmo, né? De luxo e de prazer o tempo inteiro, né? E de ser engraçado e divertido tudo o tempo inteiro, né? Existe esse bombardeamento de muitas possibilidades. Então, é dentro disso que o jovem, vamos dizer assim, está sendo... se acostumando a entender que é a vida. E aí eu acho que ele entra numa crise de identidade, né? E aí, onde eu vou pertencer, onde eu vou me encaixar? É uma crise de realidade, primeiro. De dizer assim, nossa, essa vidinha que eu levo aqui, né? Isso aqui que eu almoço, e aquela selfie que eu vi daquele chefe, ou daquele influencer, daquele cara que eu gosto, que eu sigo, comendo, tá muito distante, né? Não é isso. Nossa, tá todo mundo nas redes rápidas ali, menos de 15 segundos, viralizando, provocando risadas, entretendo e tal, e eu não entretenho ninguém, eu não consigo me destacar por aí, não encontro um lugar. Então tem um ponto do não pertencimento dessa geração atual muito, muito significativo. De não se achar. Por quê? Porque, de fato, o mundo de imagem que está ali, né, nas redes, de uma forma geral, é real, é idealizado, uma felicidade idealizada, que não existe de fato, né, em nenhum lugar do mundo. E aí aquilo da crise que tu trazes é um pouco disso. O que é o influencer? Ou aquele que, de alguma forma, por algum tempo, às vezes, se destaca e reúne e torna-se modelo de tantos outros, né? É eu, de alguma forma, delegar as minhas escolhas a alguém. Então, eu consumo o que o cara consome, né? Eu penso, escuto música, que aquele cara também diz. A minha gíria é daquela tribo ali, daquela galera. Eu meio que terceirizo a coisa, né? E por que é muito sazonal, muitas vezes, né? Esses ídolos, né? Que seria ídolo antigamente, mas esse influencer. Porque a falta de sentido permanece, né? Porque não sou bem eu. Eu estou pegando emprestado aquilo dele, aquele outro trejeito do outro, o outro não sei o que do outro. Não sou bem eu. Então eu diria que fica um gap, fica uma lacuna sempre meio de vazio. E aquilo, onde eu pertenço. Onde eu pertenço. E essa vida real, ela não tem graça, não tem cor, não tem sentido, não tem... É entediante, é angustiante. É a vida como ela é. E aí torna-se insuportável, né? E torna-se insuportável. Então, isso é natural do desenvolvimento humano na fase da adolescência, experimentar o que se é, se constituir-se, né? É o adolescer, é isso. Contudo, a base que está sendo servindo de modelo para esse meu teste, né, esse desenvolvimento, é uma base muito sem muita raiz, sem muito solo, sem muita perenidade. É tudo muito rápido, é tudo muito veloz, é um clique, é um cancelamento que acaba o cara e aí é o outro e amanhã ninguém nem lembra mais. E é muito interessante essa coisa da cultura do cancelamento, porque é isso, né? Você idealiza a figura, então você projeta ali um ideal, e na hora que essa pessoa se mostra real, ela é cancelada. Então não existe permissão para a vida real. Porque quem cancela, acho que tem uma certa insuportabilidade, porque ele se reconhece no outro. Exato. Como que erra, que tem preconceito, que fez uma atitude moralmente não aceita. Porque isso é do humano. Então você cancela que é tipo, sai, vamos botar outro ideal aqui, porque eu tenho outro que ter ídolo, outro ideal perfeito, referência. Porque eu já tô muito angustiado. Quem é que está me sustentando aqui nessa minha falta de sentido? O ponto é todo esse. E aí é fácil, vamos dizer assim, né? Desbancar um jovem desse para uns grupos extremistas, de ideias extremistas. Da ideia extremista, vamos dizer assim, te dá desde o corte de cabelo
Até que livro você lê, até que crença você tem e como você trata seu pai, como você se relaciona com o cachorro, com o vizinho. Te dá o pacote completo, né? Te fecha dentro dessa caixa. Porque aquilo é genuína busca por sentido. E aí, né, desbanca, vamos dizer assim, para algum tipo de coisa dessa, né? Então, ou, por exemplo, o fenômeno da autolesão. Você que atua em escolas ou convive com adolescentes, você sabe. Normalmente são fenômenos grupais a autolesão. É o quê? É aquele meu grupinho de 3 amigas que uma tá mal, aí falou em se cortar para aliviar, aí a outra tá se cortando em solidariedade e acabou que tá sendo um comportamento, né, que dá dando identidade àquele grupo, as que se cortam. E aí, eu, né, que estou no grupo, quero... Não tem nada a ver comigo. Não, mas se eu saio do grupo, eu sou o quê? O que me resta? No sentido do pertencimento. Ter algum pertencimento é melhor do que não ter nenhum pertencimento. Isso é do humano. E é muito interessante disso, porque a gente vê, e mais antigamente, que essas situações eram mais específicas. Por exemplo, o bullying. Então, o bullying traz essa sensação que você é marginalizado, né? Às vezes, outras situações assim, mas... E hoje a gente parece ainda querer culpar isso daí, Uhum. né? A série e tal que a pessoa está assistindo. E eu acho que a sociedade como um todo não entende que isso está acontecendo o tempo todo no dia a dia. Que é essa construção mesmo da forma como a gente se relaciona hoje, né? Do excesso de informação, de não existir mais a solidez da coisa, né? Porque é muita forma e pouco conteúdo, né? E tudo muito rápido, tudo muito, né, fluido, e aí não se sustenta, né? A coisa não existe uma coisa de sustentação. Então, no próprio dia a dia, o dia a dia do adolescente, ele já está... Não é porque ele está sofrendo aquilo ou porque ele está num fórum lá na dark web e tudo. Ali é no TikTok, né? É no YouTube, né? É o coleguinha da escola do lado, que de alguma forma tem... faz laços, né, que é esse laço, que é essa relação que a gente estabelece com o outro, né, faz um laço violento, faz um laço de uma relação de poder hierárquica, né, faz um laço que depende de algumas condições, né, então acaba que enfim, o jovem que está nesse momento de constituir-se, de saber quem ele fica refém disso tudo. Né? Enfatizando, eu não estou dizendo que ele está sofrendo um bullying no sentido lá daquela violência contínua, daquele grupo que vai lá e chama ele de gordo, de preto, de inadequado de alguma ordem, gay, né? De inadequado, bicha, né? Nós chamamos de bicho, vai chamar de gay, né? Ou seja, não estou nem dizendo que ele está sofrendo isso, que acontece muito, mas nem que ele está sofrendo efetivamente. Mas é sutil. É na hora que eu vejo que ele tira nota baixa, acho que ele é burro e não faço trabalho com ele, enfim. Né? Isso faz parte. E aí eu não quero ser alguém que não tem um valor. Eu não suporto ser alguém, ninguém, nem ser humano, tem uma premissa de eu quero ser amado. E aí isso, lógico, tem níveis e níveis, né? Submete a níveis e níveis, mas em algum ponto tem de querer ser amado. Né? Por quê? Porque eu tenho uma dúvida de quem eu sou. Então, se eu tenho dúvida de quem eu sou, eu acabo fazendo algo para ter esse lugar de destaque, de cuidado, de atenção. E para o adolescente isso é a maior ânsia dele, é o que ele mais anseia, né? É ele pertencer. Essa fase é onde isso é fundamental. E ele sofre mais nesse, vamos dizer assim, limbo de pertencimento, de não pertencimento, porque ele fica meio nisso. Ele não é mais criança nem é adulto, né? Muitos estudos falam disso. Então ele fica quem eu sou. Por isso que é o lugar da construção da identidade. Então se não existe referência ou não existe uma referência saudável, que aí eu vejo isso, né, indo mais para a atuação. Parece que também ele não existe, não é permitido a ele ter um pensamento, ele não tem voz, ele não é escutado. Então, eu acho que até no âmbito do dia a dia e do profissional, é o querer saber o que é melhor para ele.
É o querer dizer, porque eu sinto que o adolescente ele não quer isso também. Ele não quer que lhe diga aonde ele deve pertencer. Ele quer que tenha pelo menos uma opção sólida, né? Uma coisa, mas ele quer escolher também, Eu né? acho que tem isso é pode ser, né, trazendo como uma reflexão um resultado de um excesso de, de conhecimento que eu estou querendo trazer, né? É como se nós que somos pais, né, Átila? A gente tem lá todos os estudos e os teóricos e os livros e as coisas dizendo criança com 6 meses, criança com 8 meses, criança com 2 anos, há 2 anos, a adolescência infantil, 5 anos, é o não sei o quê. Peraí, e o teu filho? Você já olhou pro teu filho? Né? Qual o jeitinho dele, a tua filha? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Assim, então, Uhum. eu acho que nós, agora, pais, somos uma geração que, não sei, que é um pouco insegura e que conhece a ciência, né? E conhece o especialista. Então, o especialista, o médico, ele sabe mais de tudo. E aí a gente põe o pé nisso, a gente se foca nisso para olhar para os fenômenos, né? E aí você, nossa, meu filho adolescente, nessa idade, ele era para não sei o quê, já, nananã, isso, mas ele tá, não sei o quê, peraí, você já sentou, bateu um papo com ele? Já teve algum momento com ele? E a gente vê na clínica que os pais, né, sem generalizar, obviamente, que estão tentando fazer o seu melhor. Né? Ainda digo isso, claramente, estão tentando fazer, ou o possível, mas que tem realmente um distanciamento. Porque eu acho que nos foi ensinado assim, que ali o garoto é ali, na dele, eu aqui, e eu tenho que gerir, o pai, né? Os pais. Tem que gerir, tem que dizer o que é melhor, e ele não está me obedecendo, aí vai para terapia. Tá aí. E a tua relação com ele? Né? Então acaba, eu acho que sendo não sei, como se, eu acho que o momento atual e o cenário tão gritante, tão urgente que a gente tem vivido, é para dar um momento assim da gente, peraí, para tudo. Para tudo. Nós estamos fazendo. Porque é muito daquilo. Se nós temos uma geração mimimi, alguém criou essa geração, meu amigo, viu? Foi você. Foram seus pais, foi você. Se você é adulto, né? Em algum nível. Eu acho que é muito isso. Eu penso assim, eu vejo, é muito a minha forma de ver essas relações, porque eu fico muito de olho por ser pai, por trabalhar com adolescentes. É o adulto adultizando tanto a criança quanto o adolescente. Ele acha que o adolescente ou a própria criança já deve saber o que é certo e agir de uma forma madura, emocional, tomar as melhores decisões. Então hoje mesmo falo as coisas do filho, né, da gente ser pai. Eu fui buscar minha filha hoje mesmo na escola. E aí, quando eu estava entrando, tinha uma mãe botando a filha no carro e uma filha chorando, não sei por qual motivo, e ela dizendo assim: que coisa feia. Que coisa feia, tão feio isso. Então já esse julgamento e de tipo assim, é normal uma criança nessa idade, que é bebê ainda, né, chorar. O adulto é que, né, o adulto, acontecer uma coisa, você dá um escândalo na rua, aí realmente é estranho, assim. Mas a criança é normal, Sim. mas o adulto, ele vê a criança como um adulto. E o pai vê o adolescente dessa forma, então ele acha que o adolescente já tem essa autonomia de conseguir saber qual é o melhor horário para dormir, de que ele tem que estudar naquela hora porque o futuro dele, que ele já pensa no futuro, e ele não é, a estrutura dele ainda não é tá essa. pra isso. Então ele precisa, porque a gente mesmo não concorda muito em ficar sempre buscando o culpado. Por isso que a gente até fala, a gente sabe que o pai está dando o melhor. Mas quando se trata de crianças e adolescentes, né, o pai, ele é sim responsável. Então, às vezes eu vejo, minha filha, tá aqui o violão, ela não toca um violão, não vai ler um livro. E esse pai, ele não lê, ele tá dormindo tarde, ele trabalha no final de semana, ele tá tomando cerveja e comendo o churrasquinho dele, quer que a filha naquele momento, ou o filho, esteja tocando violão, ou tocando piano, lendo uma coisa. Cadê a referência, né? Cadê a relação? Cadê o incentivo? Porque aí é aí que vai vir um pertencimento. Eu quero pertencer a isso, eu quero fazer o que meu pai faz, o que minha mãe faz. E aí se falta mesmo essa referência. E a gente acha, o adulto, que é só dizer, né?
O melhor é isso, faça isso. Você não faz, eu vou lhe punir. E não como eu vou construir essa relação para que ele se... Porque senão ele vai para esse outro grupo. Esse outro grupo aqui está me seduzindo de uma forma melhor do que meu pai. Vá, faça isso, faça aquilo, essa coisa autoritária, impositiva. Sim. Esses grupos extremistas, essas tribos, elas têm maneiras mais sedutoras de te fazer pertencer, às vezes, do que a própria relação com a família, com esse núcleo, vamos dizer assim, mais seguro. Né? Então, eu acho que acaba, né, entrando nessa coisa de... Eu não consigo, eu não tenho referência, eu não consigo fazer uma boa escolha diante dessa grande... Uma boa escolha no sentido de ser saudável para ele, né? Né? Eu não consigo fazer uma boa escolha. Dentre essas opções, eu acabo indo para essa outra e eu vou ser responsabilizado por isso, né? E claro que a gente não pode ter resposta simples para a coisa toda. Porque o jovem, né, ele tem diversos pontos de contato com o mundo, né? Assim, então, várias vivências dele, que ele vai significar, que ele vai aprender, que ele vai lidar ao modo dele. Né? Eu acho que um ponto é esse lado da família que tu trouxe, da história toda. Eu acho que tem um outro ponto muito importante, que é a escola. Né? Que eu acho que fica um pouco assim, um jogando pro outro, né? A escola joga pros pais, os pais jogam pra escola. Você quer que eu eduque seu filho, você quer eduque seu... Não, mas você quer... Não. Sim. É o jogo do empurra que eu costumo falar. Um empurra pro... Tem a escola, que tem o papel dela, sim, é educativa e de formação do cidadão. Sim, é para ter. Que estão pecando, em boa parte. E tem, sim, as famílias que estão, muitas vezes, disfuncionais. Se não tão disfuncional, podem estar nesse circuito que tu trouxe, de muita exclusão na própria casa, cada um no seu quarto. Né? E a própria sociedade, a própria comunidade, as igrejas... Qual tem sido o papel, o Estado, o papel de todas essas instâncias em relação ao problema da nossa sociedade? Porque esse jovem de agora será, né, o adulto, e ele vai criar alguém, enfim. E como também das mídias, o papel das mídias. Não adianta dizer, pois pronto, a partir de agora meu filho não pega mais no celular. Não, isso vai ser um ponto de exclusão, viu? Não tire, não. O TikTok do seu filho, assim, né? Seu filho de 12 anos, 13 anos. Porque ele vai conversar o quê na escola? Aí tu não tem TikTok, aí tu não fez a dancinha, aí tu não tá sabendo do novo, do que viralizou, né? Do trend. Ele vai ser excluído. Então, assim, não é fácil. E aí, a outra parte das mídias é de regulamentação das mídias também. De se ter uma nova consciência de que não é para ser assim, aberto e laissez-faire, né? Qualquer coisa rola aqui. Também não dá. Então, acho que é por isso da complexidade do tema. E a gente está aqui só plantando reflexões, né? Hipóteses e reflexões. Mas que todas essas camadas precisam, acho que é o chamado, né? De parar, refletir e agir. Eu vi, só pode ser mentira isso, não pode ser verdade, mas eu quero crer, né, que uma ação aí de uma prefeitura aqui do Brasil, eu vi isso na internet, contra o bullying, uma ação contra o bullying é de oferecer cirurgia plástica pública para os jovens. Isso tem que ser mentira, não é possível. Não, se for verdade, para o bonde que eu quero descer, eu não quero mais participar desse momento histórico, mas não, né? Então, assim, ou como... Não, violência nas escolas, bota um cara armado aqui com um fuzil, meu amigo, acabou. Bota grade, né? Não vai acabar. Não é isso. Né? Isso são ações paliativas, questionáveis, mas imediatistas ali, uma situação, bora, né? Segurança aqui e tal, e cuida. Mas a coisa de uma outra natureza, né? Então, que perpassa tudo isso que a gente está falando. Então, acho que é o ponto para a gente parar e realmente se conscientizar de que é grave, é urgente, é complexo, mas que temos que começar. Como a escola pode começar hoje um programa sério de pertencimento e inclusão, um sistema preventivo. Eu escutei isso numa escola uma vez, eu achei o termo ótimo. Temos aqui um sistema, olha só, um sistema preventivo de cuidado, de desenvolvimento do aluno. Né? As famílias idem.
E aí, o que nós temos sido enquanto família? O que é possível aqui? E aí, um profissional pode te ajudar, acredito, né? A fazer essa mediação, fazer essa redescoberta disso tudo, né? O Estado também tem que fazer a parte dele. As igrejas, as comunidades religiosas, que são tão importantes na estrutura social, têm que também fazer suas reflexões. Acabar com a exclusão, acabar com dizer, né, que como as pessoas têm que viver, afinal, cada um na sua singularidade. Deem diretrizes, sim, diretrizes, o que as pessoas vão buscar, que é orientação, suporte, é isso. Legal. E aí é uma possibilidade de uma atuação ampla, né? Não só no contexto clínico com aquele adolescente está em sofrimento, mas é o profissional, o psicólogo que está na escola, né? Que está nas outras instituições. Então, acho que ampliar, né, Tício? Eu acho que é mais abrir do que fechar. É ter esse olhar de entender... E sabe como veja você que é um colega psicólogo, essa conversa toda nossa aqui. Como a gente teve recentemente, só para a gente trazer um exemplo e perceber o quanto a gente tem que pensar de forma ampla. Né? Tivemos 2 atentados em escolas aí, recentemente no Brasil. E aí, se o cara fez isso, ele deve ter uma psicopatologia. Então, se ele tem uma psicopatologia, o que eu vou fazer? Nessa escola aqui, que me solicitou ajuda, vamos supor, né? Que você aí, dentro do seu cenário de trabalho, do seu contexto, vendo, né, a escola em caos, em emergência, os professores afetados, né, abalados com medo, as crianças e os pais também. Não, eu vou resolver. Faz teste psicológico aqui com esses jovens todos, identifico quem são os problemas e tiro para tratar, sei lá, ou fico mais alerta. Isso não resolve, né? Isso não é resposta para o problema. Por quê? Porque a ciência já disse que não tem nada a ver com transtorno. Tem outro perfil a pessoa, sim, né? Em relação a isso da exclusão, essa de narcisismo, de querer deixar a marca no mundo e tal. Mas isso não é transtorno, efetivamente, do que a gente está pensando, né? Não é. Uhum. Ou dizer que é bullying, simplesmente bullying, como se aquilo fosse a vingança da pessoa. Então, essa ideia dá a ideia de que o cara que foi lá e matou venceu. Foi aquele filme de Hollywood, aquele que sofreu o filme inteiro e no final ele tem essa, né? Ele faz a coisa e se vinga. E ele é o herói. Ou então videogame, né? O videogame também não tem evidência de que o uso de videogame, né, excessivo até, provoca comportamento violento. Não tem essa evidência. Então, por isso que a gente tem que estar diante do problema com essa complexidade para dizer assim, pondo escola, ok? Podemos ter atitudes aqui. Não é só botar um psicólogo de plantão lá. Talvez seja uma atitude. Ter um lugar, né, de apoio emocional direto. Mas temos que fazer outras coisas. Como que está o pertencimento dessa escola, os grupos, as atividades? O que vocês têm potencializado no jovem de saudável e positivo? Esporte, música, vídeo, fazer vídeo de TikTok na escola para apresentar a matéria, como não? Né? Assim, ou seja, soltando aqui, inserindo essa realidade dele na própria vivência da escola. Não pode ser apartado. Né? Então, só para a gente pontuar aqui, é um pouco de trazer a história, para fechar, juro, do poço envenenado. Né? Vou imaginar que isso é até uma história real. Uma comunidade dos Estados Unidos, lá da Europa, eu não me lembro, mas que estava sofrendo com malária. Era alguma doença assim. E que começava a identificar, mas você tá. Aí começaram a perceber que 90% da população estava. Então, se 90% da população estava, tinha um foco. Tinha alguma coisa causando. E aí o pesquisador descobriu que era a água do poço que as pessoas bebiam. E aí ele foi tratar a água. Além de oferecer cuidado às pessoas, foi tratar. Ou seja, não ficava apagando incêndio. Ah, mais um adoeceu, cuida. Ah, mais um adoeceu, cuida. Ah, mais uma começou, cuida. Que seria esse psicólogo na escola, né? Essa atitude de apagar incêndio, embora, então põe para atendimento, Atendimento é para ser a ponta da linha do cuidado. Qual é a água que está ali provocando
Provocando isso tudo. Pra gente ir na fonte, né? E aí eu acho que também é escutar esse adolescente. Sem dúvida. Né, Tícia? Aprender também a olhar para ele ser visto, para ele pertencer, né? Perfeito. E a gente, independente do contexto onde a gente está atuando, trabalhando, é olhar para esse adolescente, escutar, ouvir, não só dizer, né? Não só propor, mas também Construir com ele, talvez, essas saídas. Construir juntos. legal. Pois é isso, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar sua curtida, seu like e de compartilhar com quem você acha que precisa ouvir esse episódio. A gente se encontra no próximo episódio.